Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É um privilégio poder, irmãos, estudar com vocês, através desse vídeo, a última lição do quarto trimestre de 2021 da nossa Escola Bíblica Dominical. É a lição 13, a gloriosa esperança do apóstolo. É a última lição da série que fala do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja do Senhor. O texto áureo, irmãos, é: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Mas que esperança é esta? A esperança gloriosa da volta de Jesus, que traz, primeiro, sobriedade para as nossas vidas, segundo, disposição para exercer a fé e o amor em esperança. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 4, 6 e 8, e 1 Tessalonicenses 5, 1 e 11, que são a base bíblica usada pelo autor da revista para fazer o seu comentário da lição 13, a gloriosa esperança do apóstolo. Todo verdadeiro cristão, ele tem uma esperança, o encontro com o seu Senhor. O apóstolo Paulo, ele alimentava diariamente essa esperança. O seu desejo era estar com Cristo para sempre. A última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança dos céus em meio ao sofrimento e tribulações nesta terra. A garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo, ele nos fortalece, nos renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. O ponto central é a volta do Senhor, é a gloriosa esperança dos cristãos. O escritor da revista, ele abrange esse tema em 3 tópicos. Primeiro, a consciência de Paulo diante da morte. Segundo, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E terceiro, dos tempos e das estações até a volta do Senhor. O primeiro tópico, irmãos, consciência de Paulo diante da morte. O autor da revista cita 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, como base para comentar este tópico, que também faz parte da leitura de classe. E aqui cabe uma pergunta: que lições da vida de Paulo para a igreja iremos encontrar? Estudando 2 Timóteo, capítulo 4, nós observamos que Paulo, irmãos, ele foi um dos maiores pastores, teólogo, missionário e plantador de igreja da história do cristianismo. Ele plantou igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Ele enfrentou açoites, prisões, naufrágios, apedrejamentos, mas jamais perdeu a doçura e nem deixou de glorificar a Deus no sofrimento. Em 2 Timóteo, Paulo fala que o seu passado foi marcado por combates, perseguições, mas sempre foi fiel. E ao vislumbrar seu futuro, ele está seguro de que a recompensa divina já está preparada para ele. Paulo está no corredor da morte, na antessala do martírio, numa masmorra úmida, fria, insalubre, sem esperança de liberdade. E é nesse contexto que o veterano apóstolo, ele compartilha conosco os seus sentimentos. O que Paulo estava sentindo na prisão antes do seu martírio. Primeiro, o drama da solidão.
2 Timóteo 4, 9, 11 e 21. Por isso roga a Timóteo para vir estar com ele. Pede a Timóteo para trazer Marcos. Estava enfrentando o drama do abandono. No versículo 10, nós vemos que Demas o havia abandonado. Terceiro, o drama da traição. Versículo 14 e 15, Alexandre o latoeiro causou-lhe muitos males, e os estudiosos afirmam que foi Alexandre que traiu Paulo, e por isso ele foi preso até a morte. Enfrentava o drama da prisão. Paulo está preso em uma masmorra em Roma, e Paulo está privado das coisas essenciais. Ele chega ao final da vida sem aposentadoria, sem casa para morar, nem mesmo roupa para vestir. Ele pede a Timóteo seus livros, pergaminhos e a capa. O inverno estava chegando. Quinto, irmãos, o drama da ingratidão. Na sua primeira defesa, ninguém estava lá para dar um testemunho sequer de Paulo. Paulo, que resgatou muitos, ninguém para testemunhar a seu favor. E antes de tombar em Roma, o veterano apóstolo ergue os olhos aos céus e diz: ao Senhor Jesus seja glória pelos séculos dos séculos. 2 Timóteo 4,18. E é nesse cenário Paulo escreve 2 Timóteo dizendo: porque eu já estou oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E é com esta base bíblica que o escritor da revista aborda o primeiro tópico, a consciência de Paulo diante da morte. Como Paulo via a sua morte? Primeiro, uma morte como oferta de sacrifício. 2 Timóteo 4,6, o apóstolo Paulo sentia que o tempo da sua partida estava próximo. O apóstolo via a sua morte como uma oferta apresentada sobre o altar de sacrifício. Ele tinha uma consciência clara de que havia de padecer pelo nome de Jesus. O que não deixava ele ter medo e nem frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Segundo, um combate concluído com muita consciência. Ele declara: combati o bom combate. 2 Timóteo, no capítulo 4 e verso 7. Agora o apóstolo faz uma análise da sua trajetória. Ele combateu o bom combate. É notória a total entrega do apóstolo, muitas perseguições, provações, injustiças. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. Ele combateu o bom combate e que este autoexame de Paulo seja, irmãos, exemplo para nós e que possamos também fazer este autoexame. Terceiro, Paulo via sua morte com gratidão e esperança. Ou seja, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminamos a nossa carreira. O apóstolo tinha consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena. Ele sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. E escreve para Timóteo dizendo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo, ele pensava na sua morte como uma oferta de sacrifício. O segundo tópico é a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor, irmãos, em 1 Tessalonicenses, as duas fases dessa vinda e sobre a grande tribulação. Essa é a abordagem que o escritor faz. O autor usa como base do seu comentário os textos de 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16 e 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11. O apóstolo Paulo, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 e 18, nos fala sobre as glórias da nossa esperança. Os crentes da Tessalônica estavam tristes por pensarem que os seus irmãos mortos tinham perecido. Os gregos e romanos nos dias de Paulo eram desprovidos de esperança, lá em Efésios 2 e 12. Para eles não havia nenhuma esperança para o corpo depois da morte. Em contraste com a desesperança pagã, Paulo mostra a gloriosa esperança dos santos. Quais são as glórias da esperança cristã? São revelação, ressurreição e o arrebatamento. Irmãos, quanto à revelação, é a palavra. Paulo diz, pela palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4 e 15, Paulo escreve, dizemos vós, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. As religiões, elas têm especulado sobre o destino da alma depois da morte. Os filósofos têm discutido sobre a imortalidade. A autoridade da palavra de Deus dá-nos a segurança e o conforto que nós precisamos. Segunda bênção é a ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16, a doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos, lá em Atos, rejeitada pelos saduceus, que está em Mateus. A base da doutrina da ressurreição dos salvos é a ressurreição de Cristo, irmãos. 1 Tessalonicenses 4,14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tessalonicenses 4,14. Terceiro, o arrebatamento será um grande acontecimento. Os crentes que estiverem vivos serão transformados, arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Então, estudando 1 Tessalonicenses 5 e 1, de 1 a 11, nós vamos ver que o que chama atenção é quais devem ser as atitudes da igreja em relação à volta do nosso Senhor. Paulo fala para a igreja. No capítulo 4, dos versículos 13 a 18, Paulo respondeu a pergunta da igreja sobre a situação das pessoas que morrem em Cristo, dizendo que elas não estão em nenhuma desvantagem com respeito aos vivos. Agora, no capítulo 5, Paulo respondeu mais uma pergunta da igreja sobre o tempo e a forma da volta do nosso Senhor. A grande tese de Paulo é que a igreja não deve, irmão, se preocupar com as minúcias da data da segunda vinda, mas em estar preparada quando Cristo voltar. Quais são as atitudes? Primeiro, deve ter uma atitude de expectativa, porque o tempo da volta do nosso Senhor é desconhecido da igreja. A volta será repentina, será inesperada, será inescapável e inevitável.
A igreja tem que ter uma atitude de vigilância, versículos 4, 6 e 7. Esta vigilância é efetiva por uma transformação moral, a busca incessante pela santidade. Segundo, esta vigilância deve ser constante. Não podemos dormir com os demais que vivem nas trevas. A terceira atitude que Paulo fala, atitude de coragem militante no versículo 8 do capítulo 5. Devemos guardar a volta do Senhor, não como espectadores passivos, mas como soldados militantes. Devemos aguardar a volta do Senhor, revestindo-nos das 3 virtudes cristãs principais: fé, esperança e amor. Em quarto lugar, a atitude de confiança. A igreja tem que ter uma atitude de confiança na recompensa eterna como a bênção suprema e final da igreja. Nos versículos 9 e 11, vamos ver esta bênção divinamente providenciada, porque não é pelos nossos méritos, é porque Deus não nos destinou para a ira. Esta bênção, irmãos, consiste em uma constante comunhão com Cristo, ou seja, nós ajudando uns aos outros até o dia que seremos levados com Cristo. Concluindo, irmãos, Paulo demonstra neste capítulo 5 um contraste entre os salvos que estão esperando e preparados para a volta do Senhor e os ímpios que estão despreparados. Os salvos conhecem, os ímpios ignoram. Os salvos estão na expectativa, os ímpios será uma surpresa. Os salvos estão sóbrios e os ímpios como que embriagados. A salvação nos vai nos livrar da ira vindoura e para os ímpios será um grande julgamento. Com esta visão, nós entramos no segundo tópico, que é a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor, abrangendo, irmãos, o que nós já estudamos, a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses 4 e 5, as 2 fases dessa volta e sobre a grande tribulação. A volta do Senhor em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, aonde nós já estudamos, inicia com uma conjunção, mas para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. As 2 fases dessa vinda será a volta de Cristo, se dará em 2 fases. A primeira, apenas para os salvos, em que o nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Ela será invisível para o mundo, nenhum olho verá, somente os salvos. Na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá. Apocalipse 1 e 7. Será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória, será visto pelo mundo todo e especialmente pelos judeus. Zacarias 14, 2 e 3. E nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos do anticristo. Vencerá o anticristo, o falso profeta e o diabo para implantar o reino do milênio em Apocalipse 19. Neste segundo tópico é sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. A igreja de Nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui.
Ao final desse período, junto de Cristo, a igreja contemplará a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo, em Apocalipse 19. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como a igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. Queridos irmãos, diante de todas as adversidades da vida, lembre-se, se morrermos, vamos ressurgir. Se estivermos vivos, seremos arrebatados. O certo é que todos nós vamos encontrar com Ele. Esta é a nossa gloriosa esperança, nossa grande recompensa que o Senhor tem preparado para todos nós. E eu quero concluir, irmãos, fazendo um agradecimento. Em nome do nosso pastor presidente, pastor Nelson Freitas, sua esposa, e em meu nome e de minha esposa, eu quero agradecer a liderança e equipe do departamento da Escola Dominical, na pessoa do evangelista Rudinei e a sua esposa, irmã Diana. Agradecer também os encarregados da Escola Dominical em todas as igrejas, ADC Norte e todos os professores. Vosso trabalho não é vão no Senhor. Muito obrigado, irmãos. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe. E quero encerrar com uma oração. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar essas palavras com os teus servos. Homens que tu tens preparado, homens e mulheres que têm ensinado a tua igreja com tanto carinho, Senhor, e com tanto entusiasmo, dinamismo e uma entrega total. Abençoa os teus filhos, recompensa-os, Senhor, e que eles prossigam neste ministério, levando o ensinamento da tua palavra. Muito obrigado por estas vidas, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, por este tempo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.